Sabor. Sabores frutados e condimentados de médio baixo a médio alto, sustentados por um caráter de malte suave, nada de novo, né? De baixa a média intensidade, muitas vezes com alguns sabores de grãos. O amargor é normalmente de moderado a elevado, mas a acidez pode estar presente em vez do amargor. Ambos não devem ser sabores fortes ao mesmo tempo. Ok, então ou acidez ou amargor, né? Vamos trabalhar aí no amargor, que é pelo menos o que meu paladar pede mais. E é o que parece ser o mais comum na receita. Atenuação extremamente elevado, que resulta em um final seco, característica essencial para o estilo. Olha, mosturação aqui é tudo, e fermentação também. Uma saison nunca deve ter um final doce. O frutado é frequentemente cítrico, laranja e limão. As especiarias são moderadamente picantes, apimentadas. Permite uma variação do equilíbrio das características frutadas e condimentadas, muitas vezes conduzidas através da seleção da levedura. Beleza, até agora nada de novo, né? O sabor de lúpulo é baixo a moderado, já falamos, geralmente com caráter picante ou terroso. Equilíbrio é feito pelo caráter frutado, picante, lupulado, com qualquer amargor ou acidez não se sobrepondo a esses sabores. Beleza. Né? Então vamos procurar aqui esse caráter frutado, picante, lupulado para equilibrar. As versões mais escuras terão mais caracteres de malte. Né? A gente não vai fazê-la tão escura assim, como a variedade de sabores derivados dos maltes escuros. Já tem a dica aqui, ó, tostado, pão, biscoito, chocolate, etc., que é a mesma coisa desses grãos que já falaram aqui. Que suporta caráter frutado, picante da cerveja. Sabores torrados não são típicos. Ó, então a gente não vai deixar o torrado aparecer, vai usar o torrado só naquele complemento, lá em terceiro nível, mais para dar uma corzinha mesmo. As versões mais fortes terão mais sabor de malte, em geral, bem como uma ligeira impressão de álcool. Essa ligeira impressão de álcool, meus amigos, geralmente a gente consegue aumentando a, o ABV da cerveja e diminuindo o corpo. Então aqui para essa cerveja, para esse estilo, a gente tem uma sugestão de adição de açúcar, né? Açúcar refinado, né, de alguma sacarose aí para aumentar esse álcool sem elevar o corpo, já que a gente quer um corpo bem seco. Então a gente provavelmente vai usar também adição de açúcar. As ervas e especiarias são completamente opcionais. Beleza, então não vamos usar. Mas se presente, deve ser usado com moderação, não detrimento do caráter, já falou. O final é muito seco, o sabor é tipicamente amargo e condimentado. Já falou também. Né? Amargo e condimentado. Então, levedura e IBU. O amargor do lúpulo deve ser mínimo. Então, olha aqui, ó, amargo mais mínimo, embora possa parecer acentuada devido aos altos índices de atenuação. Ou seja, como a gente tem uma cerveja que não tem corpo, não tem dulçor para equilibrar o amargor, qualquer amargor que a gente colocar lá, ele vai acabar aparecendo. Então a gente tem que tomar cuidado para não fazer aí 50 IBUs, né? Nada tão exagerado assim. Sensação na boca, corpo leve a médio, né? A sensação de álcool, esse corpo aqui, ó, médio, a gente vai ter quando a gente fizer ela com ABV muito alto, lá para 9% de álcool, e aí vai ter um corpo médio. Do contrário, se a gente estiver pensando 6, 7% de álcool, vai ter um corpo leve. Com a adição do açúcar também vai ajudar a deixar esse corpo mais leve. A sensação de álcool varia com a intensidade desde nenhuma na versão de mesa. Versão de mesa significa as mais leves, né? Uma session. A leve nas versões standard, que é a moderada, né? E moderada a sensação de álcool nas versões mais fortes, que estão ali no limite direito da nossa régua, lá do Beer Smith. No entanto, qualquer caráter de aquecimento é álcool superior, né? Ou excesso de álcool, deve ser bastante baixo. Ok, então vamos tomar cuidado para não fazer nem álcool superior, nem gerar álcool demais. Carbonatação muito alta com uma qualidade efervescente. Então já estou pensando até em aumentar esses três aqui. Eu vou deixar aqui 3,5 só para dizer que é bem alto. Lá depois eu corrijo. Vamos ver os parâmetros também. Nas versões com uma nota sour, opa, já estou falando que nota sour. Então realmente, olha, é admissível aqui o uso de bactéria, alguma coisa para acidificar a saison, né? Mas a gente não vai fazer uma saison com bactéria, tá? A gente vai usar a receita mais tradicional mesmo. Um caráter ácido de baixo a moderado pode adicionar um toque refrescante, mas não deve causar o enrugamento da língua, né? Franzido é opcional. Nossa, não sei nem o que é isso aqui, mas é aquela questão da acidez.
Há variações na intensidade e cor, todas têm características de semelhança e equilíbrio, em particular o caráter refrescante, além de ser altamente atenuada, seca e com carbonatação alta. Nada de novo, não existe uma correlação entre intensidade e cor, equilíbrio pode mudar um pouco nas variações de intensidade e cor, semelhança familiar com uma cerveja artesanal original deve ser evidente. As versões claras são provenientemente mais amargas, as versões claras são provenientes mais amargas e tem mais caráter de lúpulo, enquanto as versões mais escuras tendem a ter um caráter mais malte dulçor. Lógico, né? Mais escura tem malte caramelo, vai dar essa pegada maior de malte dulçor, dando uma impressão mais equilibrada. Claro, né? Esse açúcar vai ajudar a equilibrar ali esse amargor. Versões mais fortes muitas vezes têm mais malte de sabor, acabamos de falar isso, né? Riqueza e corpo, simplesmente por causa de sua maior densidade, que é óbvio. Embora elas tendam a ser bem atenuadas, podem não ser percebidas tão secas como as saisons de intensidade estándar. Lógico, né? Quanto mais alta, mais corpo vai ter, não vai ter vai ter um dulçor do malte, não vai ter essa sensação de tão seca assim. O caráter da levedura saison é obrigatório. Então já está aqui, ó. A levedura tem que ser saison. Então temos que pregar uma levedura saison. Já falei que de levedura não. Então levedura saison é obrigatório, né? Vamos procurar ali o que a gente tem de levedura saison. Embora versões mais maltadas e ricas tendem a mascarar esse caráter. Muitas vezes chamadas de farmhouse ales nos Estados Unidos, esse termo não é comum na Europa, onde são apenas parte do grupo de cervejarias artesanais. Beleza, vou pular essa parte da história. Ingredientes e características, aqui me ajuda mais. Em geral, não é picante, com levedura, lúpulo e grãos a fornecer seu caráter. Nossa, que tradução estranha, né? Em geral, não é picante. Então, tá, não é picante. Com levedura, lúpulo e grãos a fornecer o seu caráter. Então, tá bom. Então, a gente vai procurar na levedura, no lúpulo e nos grãos o seu caráter. Embora especiarias sejam permitidas se elas fornecerem uma natureza complementar. Maltes continentais. Maltes continentais, estamos indicando aqui maltes belgas ou alemães. Maltes belgas / alemães. Belgas, lê-se Cash Malt, alemães, lê-se Weirmann, que é o que a gente tem aqui no Brasil. Mas o Grist geralmente contém outros grãos. Tá aqui a resposta, olha, trigo, aveia, centeio ou espelta, né? Espelta é bem difícil a gente achar aqui no Brasil. Então é isso, trigo, centeio ou aveia. Podemos usar os três na nossa cerveja. Adjuntos como açúcar e mel, olha aqui, já está aqui, ó, aquilo que eu falei do açúcar. Açúcar e mel também podem servir para adicionar complexidade e deixar a cerveja mais seca. Beleza, já falamos ali do açúcar. As versões mais escuras normalmente usam maltes mais ricos, mais escuros, mas não tipos torrados. Olha aqui, ó, mas não tipos torrados. Então vamos eliminar aqui, ó, esse torrado, esse grão torrado da nossa receita, ok? Não vamos usar grãos torrados. Lúpulos da variedade Saaz, Estate Gold ou Styrian são os mais comumente usados. Então já temos aqui, ó, os lúpulos que a gente tem que procurar usar. Já tem a nossa base aqui, ó. Uma ampla variedade de ervas e especiarias pode adicionar complexidade, singularidade, mas sempre devem combinar com o caráter da levedura e lúpulo. Brettanomyces não é típico para esse estilo. Brett Saison deve ser escrita na categoria YDA. Ok. Comparação de estilo não me ajuda. Instruções de entrada. O participante deve especificar a intensidade, se é muito leve, né? De mesa, standard ou super. E a cor, clara e escura. Beleza, isso aqui é mais para o campeonato. Temos aqui as características físico-químicas e agora a gente já pode ir lá para o nosso Beersmith para começar a nossa receita.